O médico chegou pra mim e falou assim: sinto muito, dona Elaine, a gente furou a sua bexiga. Eu olhei pra ele e falei: oi? Como assim? Boa tarde, meninas. Hoje, continuando aqui como eu prometi, mais um dia, né? O segundo relato da minha cirurgia de retirada do pimenta aqui. Eu vou continuar falando pra vocês a segunda parte. Vamos entrar agora na segunda parte, que foi uma das partes mais difíceis, né? A notícia mais difícil que eu recebi até hoje, né? Até o momento. Em toda a minha trajetória de vida, o médico olhou pra mim e falou: olha, ele tava com vergonha de falar. Ele tava com vergonha. Eu não tinha pensado na possibilidade disso estar acontecendo. Antes eu tivesse pesquisado mais um pouco. Acredito que também que a culpa foi minha. Você acredita que o médico colocou a culpa em mim? Ele falou assim: olha, seus órgãos internos são muito musculosos. Não sabia que isso existia, mas enfim. Eles falaram: olha, na hora da cirurgia que a gente tentou pelos os pontos, né, que são 3, umbigo e as laterais, eu vou deixar fotos aqui pra vocês no decorrer do vídeo. Eles falaram assim: não teve como, e a gente teve que cortar cesárea. Cortamos sua barriga em cesárea. Tudo bem, ok, em cesárea. Na minha mente eu já estava preparada para isso. Mas vocês não acreditam o que eles fizeram com o meu corpo. Vocês não acreditam. Não quero chocar ninguém. Foi um erro médico que eu sofri, eles assumiram isso. Pelo menos falaram no dia. O psicológico, ainda estou processando tudo isso, porque é tudo muito recente, ainda estou me recuperando. Então, espero que esse vídeo funcione até o final, sem eu deixar a lágrima cair. Vocês sabem, meninas aqui, que eu sou muito alegre, muito forte, porque tive que ser para superar tudo o que aconteceu dentro daquele hospital. Depois que o médico chegou e relatou isso para mim, que tinham furado minha bexiga, até então eu não tinha observado ainda como que estava todo o meu corpo. Eu pensei: tá, ok, foi uma cesárea. Só que tinha um band-aid no meio da minha barriga. E eu não entendi. Acima do umbigo. Mas até então eu estava tão debilitada que eu não podia prestar atenção, não conseguia prestar atenção em nada. E meu marido chegou e ele ficou muito apavorado. E eu falei: tá bom, né, vamos. Mas ele falou: olha, mas apesar de tudo, a cirurgia foi um sucesso. Foi o que ele falou, foi um sucesso. E ok, fiquei ali na cama. Quando a enfermeira, depois meu marido veio me visitar, depois da visita, já tinha recebido essa notícia, que até então eu não estava conseguindo absorver o tamanho da gravidade, porque eu ainda estava um pouco ali debilitada por causa das medicações, assim, um pouco desorientada. Devido à cirurgia, tive hemorragia, perdi muito sangue, então eu estava muito debilitada. Quando foi no final do dia, meu marido foi pra casa e tava só a gente ali, o pessoal do quarto, a enfermeira. Aí ela falou assim: olha, agora você precisa levantar, você não pode ficar deitado o tempo todo, você tem que levantar pra gente ver como vai ser a reação. Você levanta pra ir no banheiro, né, escovar um dente, fazer uma coisa. Eu estava de sonda ainda. Quando ela me ajudou, quando eu sentei, eu já tinha passado a mão na barriga, mas eu não tinha sentido, não conseguia sentir a parte de baixo por toque. Eu conseguia sentar, conseguia sentir meus pés, mas a parte de baixo eu não conseguia sentir por toque. Sentei na beira da cama, gente, tô suando, porque tá quase 30 graus aqui dentro de casa. Esse verão na Europa tá de matar. Mas tudo bem, vamos lá. E aí ela pegou, falou assim: senta. Eu sentei e levantei. E fui com muita dificuldade, mas ali consegui. Não tava com tanta dor, não sentia muito, o corpo ainda tava um pouco anestesiado. Fui pro banheiro. No banheiro, eu olhei pra parte de baixo e passei a mão. Pela mão, eu conseguia sentir que tinha alguma coisa cortada aqui. E eu fiz, né, a minha higiene pessoal e voltei pro quarto junto com ela. Eu falei assim: vem cá, o que aconteceu na realidade? Ela falou assim: não, dona Elaine, tá tudo bem, né? O doutor já falou com vocês, tá tudo bem. Ok. E quando foi no outro dia, eu não tinha visto o tamanho da merda que eles fizeram. E quando eu fui sentei, quando foi no outro dia de manhã, enfermeiras vieram fazer todo aquele processo, né? Eles te dão um certo cuidado antes dos médicos passar. Aí chegaram bem cedinho, acho que era 5, 6 horas. E aí eu levantei e o médico passou, observou, né? Analisou que eu tava com sonda, com... Ai, eu não lembro o nome daquela coisa que pega o líquido que sai, aquela secreção que sai da cirurgia. Ai, gente, quem souber, bota o nome aqui pra gente interagir. Não sei, não lembro esse nome.
dessa coisa que sai. Eu tava com quatro bolsas daquela. Eu tava com 4. Isso já pra mim já foi estranho, porque quando eu fui no banheiro a noite anterior, eu tive que levar, né? A enfermeira me ajudou, foram 2, me ajudaram a levar essas 4 bolsas, mais a bolsa de urina. Eu falei, gente, mas que coisa, né? Tá ok. E eles chegaram, né? Os médicos chegaram. E aí observaram, examinaram, falaram, tá tudo bem. Hoje a gente vai trocar o curativo pra ver como ficou, né, a cirurgia. Quando foi isso? Já no segundo dia de manhã, né? Primeiro eu me operei um dia antes, no outro dia de manhã. Primeiro dia de manhã, depois da operação. Aí quando eles chegaram, a enfermeira tirou e a enfermeira tinha pedido pro médico voltar pra dar uma olhada na cirurgia. O médico voltou. Quando ela tirou, eu falei assim, comecei a ver o tamanho do estrago. Vocês não ideia, vocês não fazem ideia. É assim, extremamente surreal. Eu nunca vi nada igual. Eu vou deixar agora uma foto aqui do lado. Dá uma olhada, vocês. Me diz o que vocês acham. Explica pra mim, se alguém de vocês, ou vocês conhecem alguém que teve uma cirurgia, um corte assim, se vocês souberem, isso seria interessante pra mim entender aqui. Escrevam aqui no comentário, por favor. E aí, quando eu vi, eu pedi pra menina tirar uma foto, falei, tira foto. Gente, eu realmente falei assim, nossa, isso não é possível, isso não tá acontecendo comigo. Não tá acontecendo, não aconteceu. E eu falei pra ela, o que é isso? E ela viu um espanto na minha cara, eu falei, o que aconteceu? O que foi isso? Era pra ser uma cesárea e vocês me abriram que nem sei lá, uma vaca, um frango, alguma coisa assim. Nossa, e aí o meu psicológico ficou, tipo, totalmente abalado, sabe? Eu tava tentando entender tudo e ainda muito cheio de medicamento. E foi horrível. E ali a coisa foi desgringolando. Isso não foi tudo. A coisa foi desgringolando. Eu comecei a ficar apavorada por causa do estado que eu me encontrava. E aí o médico veio olhar a cirurgia, a cicatriz, né? No primeiro dia. E ele pegou e falou assim, aparentemente tá tudo ok. Eu tava tão assim, você tá tão... Ai, sei lá, eu tava decepcionada. Eu esperava mais. Eu esperava pelo menos eu não esperava mais, na realidade. Eu esperava só o normal. Eu esperava só que tivessem feito o que foi proposto a fazer. E não que eles tivessem furado a minha bexiga. Eles furaram a minha bexiga. E não só furaram a minha bexiga, como eles tentaram fazer a cirurgia de esterectomia por câmera, furaram do lado, furaram meu umbigo. Nisso, furaram minha bexiga. Abriram a cesárea embaixo para retirada do útero, ok. Mas abriram a minha barriga acima do umbigo para poder arrumar a bexiga que eles tinham destruído. E a única coisa que ele virou para mim e falou assim, a senhora vai se recuperar. Só que assim, eles tinham... Antes, a minha médica, a minha ginecologista tinha falado assim, Elaine, 3 dias tu tá em casa. Eu falei, beleza, se fazer cesárea, né, a gente se baseia pela cesárea. Gente, não se baseia pela cesárea, não se baseia. Você vai fazer uma cirurgia, pergunta muito bem, se informa muito bem. Olha, a minha experiência não foi boa. Por isso eu tô falando pra vocês, se informe. Vai lá, pergunta, seja uma tagarela, ainda mais se estiver fora do seu país. Meu marido agoniado, e a gente já, como a médica tinha falado, 3 dias. Eu pensei, como eu fiz a cesárea 2 dias, eu já saí com 3 dias, beleza. E sem contar que ela falou que tem hospitais que você sai no mesmo dia, ou no outro, dependendo da cirurgia, de como que é a desenvoltura. Só que quando eu cheguei no hospital, né, antes, no dia 28, como eu falei no vídeo anterior, o médico já tinha falado pra mim, olha, 5 dias. Eu falei, mas a minha médica falou 3. Ele falou assim, não, 5, entre 3 a 5 dias, caso dê alguma complicação. Parece que o homem era o quê? O vidente, né? Ele parecia um vidente. Só me pode. E eu sei que não foram 5 dias. Ele chegou do lado da minha cama e falou, olha, sinto muito, mas a senhora não sai daqui por menos de 10 dias. Eu olhei e falei, como assim? Ele falou assim, foi por causa da complicação e tudo mais. Eles estavam tentando me agradar, porque sabiam que eu estava muito chateada, sabe? Muito. E meu marido perturbado, agoniado, sem saber o que fazer, né? E eu falei, fazer o quê? Beleza. Vamos agora botar, né, pensamento positivo, pedir a Deus que a recuperação seja boa, que corra tudo bem. Aí
Primeiro dia passou, eu mal consegui me movimentar, ficava mais ali tempo deitado, tomei muita medicação e eu sentia muita dor, mas eu tinha um aparelhozinho que eles me davam. Vou deixar a foto aqui, que também é bem moderna, achei bem interessante, onde eles iam com a seringa de anestésia. E ali eu mesma apertava, quando eu sentia muita dor eu apertava o botão. Eles me levaram, me deixaram no quarto normal com esse aparelho, esse aparelho, ele fica na sala de cirurgia, não, na UTI, ele fica na UTI. E eles mandaram pra mim pro quarto pra eu ficar usando, de tão extremo que foi tudo. E eu ficava ali, sempre eu sentia que tava começando a doer, porque era muito uma coisa. Depois que foi passando o efeito da anestesia, foi que eu comecei a sentir. E fiquei com essa coisa 2 dias. Aí passou-se o primeiro dia, no segundo dia, aí eu já comecei, né? Você tem que levantar pra não ter trombose, porque fica muito tempo deitada. Gente, eu não conseguia sentar. Eu sentia dor o tempo todo e tantas coisas conectadas em mim que sei lá, eu parecia uma árvore com galhos. Resumindo aqui pra vocês, meninas, uma árvore com galhos. E eu falei, mas e essas coisas? Tem que esperar. Fazer recolhimento todo do líquido, né? Que sai essa secreção, né? É natural. E temos que esperar, não podemos fazer nada, temos que ficar com essas coisas penduradas. E eu ficava ali, eu fiquei muito mal, me sentia mal. E aí, o que aconteceu? Pra melhorar, lógico, pressão alta. Eu não sei se foi por causa do estresse. Minha família, na realidade, tem pessoas que tiveram e têm problemas de pressão alta. Alguns anos atrás, eu até cheguei a ir no hospital, eles passaram o medicamento, mas depois estabilizou e por assim ficou. Aí eu comecei a ter crises de pressão alta. Uma hora tava 170, 180, 190, né, os picos mais altos. E eu começava a suar e gelar frio, isso já no segundo dia. Aí fizeram os exames de sangue para ver se não era infecção, tive febre. E aí eles falaram assim, olha, a gente vai fazer uma bateria de exames para ver. Aí eles fizeram no outro dia. No terceiro dia já, né? No terceiro dia, ele já estava com o resultado e falou, olha, o tanto de sangue a transfusão que você recebeu não foi suficiente. Você precisa receber novas transfusões de sangue, porque você está com anemia profunda. Porque perdeu, né, muito na hora da cirurgia e tudo, né? Não quero nem imaginar o tanto, mas ok, tudo bem, vamos lá. Então eles falaram, você vai ter que receber, fizeram todo o procedimento ali para receber a parte do sangue. Gente, sem palavras, nessa parte do sangue, eu recebi a transfusão. Na parte da transfusão, aconteceu um outro episódio que assim, tipo, foi surreal, né? Mais um erro médico na transfusão. Eu vou contar a parte da transfusão no vídeo de amanhã. Eu vou postar mais um amanhã ou depois de amanhã, porque tá muito quente aqui agora, eu quero tomar uma água, eu quero tomar um banho e relatando aqui pra vocês. Essa história me deixa muito, muito estressada, porque tudo que aconteceu foi assim, eu não consigo ainda tô digerindo tudo isso. Tem um mês, 28, 29, 30, um mês e 3 dias da minha cirurgia e eu ainda tô começando a processar psicologicamente tudo o que aconteceu. Então, meninas, curte, compartilha, segue aqui o canal, porque tem muita novidade sobre isso. Eu vou explicar para vocês no decorrer do tempo, no decorrer dos vídeos. Quem tiver perguntas até essa fase aqui, deixa nos comentários as perguntas de vocês e eu vou estar respondendo, tá? Pelo que eu passei. Tô falando a minha experiência. Fui eu que vivi, não foi fulana nem beltrana. Eu vivi, estou vivendo, ainda estou no processo. Então, beijo, tá? Para vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!